Boa noite. Está começando agora mais um programa Brasilianas.org. Nessa edição nós vamos discutir a proposta do Ministério da Educação de estabelecer uma base nacional comum curricular, um instrumento que está sendo discutido junto à sociedade para garantir um sistema de ensino básico e fundamental mais uniforme no Brasil. Também queremos saber se essa base comum curricular pode ajudar professores e escolas a estabelecerem propostas pedagógicas que aumentem o interesse do aluno nos estudos. Para debater essas questões, contamos hoje com a participação da professora Maria Tereza Mesquita de Paula, educadora responsável pela Escola Criatividade de Poços de Caldas, e do Ricardo Falseta, que é gerente de conteúdo do Todos pela Educação. Nesse primeiro bloco, vamos começar falando sobre essas novas metodologias de ensino. Eu queria ver, a Tereza, a escola dela foi uma das 70, né, definidas como escolas 78. inovadoras. Tereza, como que funciona essa questão do projeto como forma pedagógica? Dá um exemplo concreto que você fez na sua escola. Bom, boa noite. Eu espero que a minha contribuição aqui seja para todos entenderem que é possível fazer uma educação diferente com todas as propostas até que o próprio governo encaminha. A escola já tem 27 anos e sempre trabalhou com a linha de projetos. A metodologia de projetos faz com que crianças e jovens pensem, principalmente no seu entorno, na sua comunidade, e eles são desafiados constantemente a fazer uma leitura de mundo, né, nesse sentido, e também de ampliar e aprofundar esse conhecimento dentro daquela problematização que surgiu. Tá. Né? Nós vamos ver primeiro um pequeno VT aqui sobre esse tema da nova escola aí, para depois você contar uma experiência concreta que você desenvolveu na sua escola. O texto preliminar da Base Nacional Comum Curricular dá espaço para inovações pedagógicas como os da ONG Design Possível. Criada inicialmente em 2004 como um projeto de extensão universitária na área de design, ele envolve um grupo de estudantes e professores universitários de diversas áreas do conhecimento, com o objetivo de desenvolver ações educacionais que estimulem a sustentabilidade e o empreendedorismo. O formato mais recente que ele se consolidou é como uma rede de empreendimentos de economia solidária. Então, já numa visão muito horizontal do que é a ação e integrado com um número cada vez mais plural de atividades. Ao envolver alunos na aquisição de conhecimento por meio da investigação, planejamento e ação, a aprendizagem baseada em projetos promove o conhecimento multidisciplinar. A gente tinha essa visão de pegar conhecimentos que estavam colocados no design e aplicá-los em organizações sociais que tinham núcleos produtivos, mas que não conseguiam ascender a mercado. Quando a gente voltou, muitas das coisas que a gente havia planejado não tinham dado certo. Ah, vocês ganharam dinheiro vendendo isso? Não. E por que não ganhou dinheiro? Ah, porque eu não consegui fazer o preço, porque eu não consegui comprar matéria-prima. E aí isso não só nos levou a ampliar a abordagem em cima dessas organizações, como também nos fez entender que o tipo de trabalho que precisava ser feito era um trabalho mais amplo. Bom, Terezinha, essa questão dessa visão multidisciplinar, dá um exemplo de como que você monta, como que define o projeto e como que entram os conteúdos aí que as crianças precisam aprender. Bom, a primeira definição de um projeto, ela começa com, normalmente, uma roda de conversa com as crianças, né? A partir dessa situação, o professor, lógico, ele tem todo o seu propósito pedagógico. Mas se não tem esse diálogo com a criança, isso fica muito empobrecido, porque as questões e as perguntas que as crianças levantam é que vão dar um novo direcionamento, um replanejamento daquilo que anteriormente o professor havia estabelecido, né? Então, com isso, a criança traz todo esse conhecimento do universo dela. Aquilo que ela tem das famílias, das suas casas, da sua própria comunidade de bairro, enfim. E principalmente as crianças,
como as que nós temos, elas trazem isso de todo o universo da informação que elas têm com muita facilidade. E aí, esse projeto tem uma nova dimensão, né? Eles levantam questões, por exemplo, um projeto que iniciamos que é o nome da turma. As crianças todas elegem o nome, normalmente de bichos, plantas, universo, que é o que as aproxima mais da natureza e que faz com que elas tenham a sua própria identidade consolidada, né? Isso se tratando de crianças pequenas. E elas trazem perguntas nesse primeiro momento e depois o professor, então, ele com essas perguntas em mãos, ele elabora a sua sequência didática, né? Tá. Deixa eu ver, Ricardo, como é que essa questão dessa metodologia por projetos, como é que foi a evolução desse conceito e de que maneira que está disseminado hoje ou não disseminado no país? Não está disseminado como a gente gostaria que estivesse. Eu acho que a pedagogia de projetos ela tem um fator motivacional que seria uma grande motivação para que os alunos se sentissem mais atraídos pela escola. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. O aluno, as taxas de evasão, de abandono, que a gente observa sobretudo nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, acontecem justamente porque o aluno não enxerga uma motivação na escola, um sentido na escola. E se ele trabalhar por projetos, ele começa justamente a ver esse sentido, a perceber que aquilo que ele está aprendendo tem um significado, tem um porquê, que pode ser uma situação, resolver uma situação ali naquele momento da própria comunidade, ou não necessariamente. O formato do trabalho por projetos é um formato mais motivador e que atrai mais o aluno para a escola e ajudaria a combater essas taxas tão ruins que a gente tem no final da educação básica. Os alunos trazem as preocupações deles. Eles têm um universo de informações amplo. Como que o professor trabalha? Obviamente o professor não pode dominar todos esses temas. De que maneira que ele tem que se preparar para conduzir esse trabalho e não ser atropelado? Eu penso que a primeira questão, o professor, o grande preparo dele é para saber ouvir. Esse é de onde parte qualquer tipo de trabalho. Se ele sabe ouvir e se ele estabelece um diálogo com esses alunos, né? Como o Ricardo falou, eles são, na verdade, os sujeitos dessa história. Eles são os protagonistas desse trabalho. Então, é muito mais desafiador, é muito mais enriquecedor e faz com que eles se sintam participantes dessa situação pedagógica. Então, o primeiro passo é o professor saber ouvir e dialogar com esses alunos, com esses jovens. Tá. E como é que é a abertura para... Digamos o seguinte, você tem um tema que exige algum especialista. De que maneira que vocês vão atrás? Pela internet ou fazem parcerias aí com profissionais? As duas coisas. Há rodas de conversas que a gente traz esse especialista para que ele possa ampliar esse conhecimento da criança, sair do senso comum e do que é assim, simplesmente uma informação. Esse especialista enriquece todo esse trabalho com a experiência e com o conhecimento dele. Quando isso não acontece na própria cidade, que às vezes a gente não tem os essa ponte é feita pela internet. Então, tem também os contatos com as universidades, aí o grande valor das universidades, do meio acadêmico, no sentido de contribuir com a educação básica. Quer dizer que você tem uma piscina olímpica, aí o professor tem que saber nadar. Tem que saber nadar, mas ele não está só. Essa é a diferença. Né? É um trabalho coletivo. Então, quando ele participa e ele tem um trabalho coletivo, ele se sente, assim, ele não tem esse abandono ou que ele tem que dar o recado disso sozinho, não.
Ricardo, de certo modo, o que os estudantes fizeram aqui o ano passado, com aquela ocupação nos fins de semana, chamar pessoas lá para discutir os temas que eles queriam, foi uma maneira de romper de uma forma não formal aí com as amarras do ensino convencional. A sensação não era que estava engasgado? Pois é, que mas eles foi queriam uma coisa linda. demonstrar e foi o que eles fizeram. Eles criaram projetos, na verdade, né? E o mais interessante, eu não sei se em todas as escolas, mas que a gente viu que depois que eles voltaram ao normal, né, da rotina, eles exigiram a formação da sala de aula em círculo. Olha só. Porque você quebra com essa coisa do ensino, aquele ensino industrial, né? Todo mundo enfileirado. Não, a gente quer todas as aulas em círculo, porque é isso, é um grupo trabalhando para algum objetivo, né? Tem uma experiência, ouvindo aqui a professora Terezinha, me lembrei de uma experiência em Viamão, que é uma cidade lá do Rio Grande do Sul, 50 quilômetros de Porto Alegre, e eles, é um projeto, né? Foi uma escola da rede pública que foi adotada para isso acontecer, e eles começaram a trabalhar por projetos. E aí os professores se reúnem, decidem mais ou menos em função do conteúdo daquele período, onde que a gente vai levar os alunos. E aí eles levam todos os alunos. Então eles já foram visitar uma fazenda de produção de leite, eles foram visitar o Museu de Ciências da PUC do Rio Grande do Sul, eles foram visitar um centro budista. Do centro budista saiu um trabalho maravilhoso sobre dragões, provavelmente na área de língua portuguesa, enfim. Da fazenda de leite, a questão da biologia, de como é que o leite é produzido dentro da vaca e tudo mais. E o que é mais interessante é que participam alunos, os projetos são feitos por alunos de várias séries. Então, o grupo que decide, tem desde o aluno do primeiro até o quinto ano trabalhando juntos. É um outro ponto interessante aqui, eu queria ver. A gente estava conversando, Terezinha, sobre essa questão de misturar as idades, porque aqui em São Paulo, essa reforma procura separar os alunos, os mais velhos dos mais novos. Como é que é o enriquecimento pedagógico com essa mistura? Porque o formato que existe, ele é formato mesmo, ele engessa. E o que o projeto traz, que o Ricardo está colocando, é essa riqueza da diversidade, mas a diversidade também entre as idades. Então, é muito comum a gente elaborar um projeto que uma criança alfabetizada, ela lê para o não alfabetizado, que ela traz um conhecimento que ela já tem para aquele que ainda não tem. Então, há uma rede de conhecimento nas diferentes idades e em toda a diversidade. O que se estabelece como, que ele colocou aí, até houve a mudança das carteiras e tudo, isso são ferramentas, mas são ferramentas que empobrecem esse projeto coletivo. Que coisa, né? Digamos, são ideias tão claras e inovadoras que você pergunta o seguinte: por que tem essa dificuldade de se implantar no Brasil, Ricardo? Acho que é legado histórico do descaso da nossa educação, aí, de um país de 5 séculos que acordou para as questões educacionais nos últimos 30 anos. Então, essas coisas, de fato, não são uma reinvenção de roda, não são coisas... São coisas que já vêm sendo estudadas e utilizadas pelo mundo afora, mas que o Brasil acordou muito tarde para isso. Por exemplo, do Todos pela Educação, vocês costumam levar esse tipo de paradigma para as escolas? Como é que elas recebem isso? Não, a gente procura com os mecanismos que a gente tem ali de mobilização, de fazer uma reportagem, mostrar, divulgar, né? Eu acho que, assim, em princípio, tem que ter uma abertura da escola, aí falando sobretudo de rede pública, né? Tem que ter uma abertura, tem que ter um diálogo aberto com a gestão educacional para que essas ideias possam circular. Então, vamos pegar essa questão de gestão. Tanto em São Paulo quanto em Minas, lá se procuraram formar diretores que tinham noção de gestão, mas de gestão dos recursos da escola. Mas não se deixou de lado essa questão da abertura deles para os projetos pedagógicos? A função do diretor não é ser o maestro do projeto pedagógico? Acho que precisa ter em mente que a gestão pedagógica, a gestão administrativa da escola, aquela mais dura, né, aquela gestão do dia a dia, ela tem que ter como ponta final, como objetivo final a questão da aprendizagem. Então, quando o gestor vai comprar papel, ele precisa saber para que
para que esse papel vai servir, que tipo de papel é melhor para a aprendizagem. E não só porque o preço está melhor, tudo tem que girar em torno da aprendizagem. Quando o gestor percebe isso, ele se envolve mais pedagogicamente com a escola, e aí a formação desse gestor é uma formação que vai envolver formação de liderança, saber delegar, porque de fato sozinho ele não vai conseguir fazer tudo, né? Agora, ele tem que ter a aprendizagem como objetivo na ponta. Né? Eu gravei um Brasilianas com 3 alunos aí da ocupação e fiquei espantado com o fato dos diretores, de uma diretora, não sei se foi Santo André, ela abria a escola para a polícia invadir. Eu lembro, quando era adolescente, na ditadura, a PUC de São Paulo, a PUC de Campinas, tinha 2, o Cônigo Mauri Castanho e mais o diretor lá, que eram profundamente conservadores e racionários. Quando o exército chegou lá, eles ficaram na porta e falaram, com meus estudantes ninguém mexe. De repente, vê diretoras aqui abrindo as portas para a polícia. Então, assim, como é que como é que se monta a cabeça do professor para entender esse projeto? O professor que entra na sua escola, como é que é o aprendizado dele? Bom, primeiro eu acho que o gestor de uma escola, e quando a gente fala em educação, é um pouco diferente do gestor de uma empresa, né? Porque esse gestor, eu acho que quando o Ricardo fala, ele tem que saber qual papel que ele vai precisar comprar, significa que, antes de tudo, ele tem que ter competência pedagógica. Então, acho que essa competência pedagógica faz com que esse gestor, esse diretor, ele seja a pessoa que vai dialogar com professores, com pais, com crianças, com essa comunidade toda, para que essa aprendizagem, esses conteúdos, tudo isso tem que acontecer dentro de uma escola, né? Mas aconteçam de uma maneira que todos contribuíram. O gestor, ele tem que pensar no trabalho coletivo. Acho que é a grande diferença, né? E os professores, quando se aproximam de uma escola, nesse sentido, eu, por exemplo, sempre mostro primeiro qual é o projeto pedagógico da escola. Esse projeto pedagógico, você está de acordo, combina com você acredita nisso. É uma maneira muito simples e isso é construído. Esse projeto, ele não é acabado, né? Então, aquela equipe que está naquele momento inserida nesse espaço, nessa instituição, ela vai construir novamente esse projeto pedagógico que vai ser importante para todos. Tem uma pergunta do Douglas Hugo, de São Paulo, eu faço para o Ricardo. A ocupação das escolas públicas por secundaristas de São Paulo e Goiás, contra propostas de gestões impostas pelos governos, apontam que não é mais tão fácil construir política educacional sem o envolvimento de todas as partes interessadas. Como incluir os estudantes nos debates de pedagogia? Os professores estão abertos para essa discussão? E daí eu lembro, até no blog, em alguns momentos que a gente discutia a questão de educação, professores vindo reclamar da agressividade dos alunos, de que os alunos querem impor coisas. Como é que é a cabeça do professor hoje, Ricardo? Eu acho que a maior parte dessas questões de agressividade, na verdade, é o que o aluno tem, é a única opção que ele tem para se expressar, né? Eu acho que a gente tem isso até no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, né? A questão dos grêmios, por exemplo, né? De você fortalecer novamente a formação e a participação dos alunos por meio de instituições como é o caso de um grêmio. O aluno precisa ser ouvido, ele quer ser ouvido e ele, como a gente viu nesse exemplo, ele vai dar uma aula em muitos casos para todo mundo, né? Acho que tem que abrir, tem que ter mas tem que ser um diálogo franco, tem que ser um diálogo aberto, sem imposições de ambas as partes. Acho que tem que ser uma coisa, de fato, democrática. Né? Terezinha, se chega um aluno para o professor e fala, professor, eu li na internet tal coisa, e o professor não domina nada o tema. Como que tem que ser a reação dele? Primeiro, dizer que ele não sabe. Acho que o professor que consegue dizer, nesse momento, eu não sei sobre isso, podemos estudar, né?
Agora, e que esse professor também não tenha só a verdade dele, né? Eu acho que, principalmente quando as discussões são muito, até políticas, porque educação é política, né? Mas o papel do professor é apresentar as diferentes verdades em seus diferentes tempos, para que amplie esse repertório do aluno e a única fonte não seja a internet, mas que ele tenha um conhecimento mais embasado e fundamentado para que faça a sua própria escolha. Aliás, um ponto relevante aí também do sistema educacional é que no meio de toda essa intolerância política nos últimos anos, as escolas ainda são, com todos os defeitos, ainda são um espaço de tolerância, né? Como é que é a questão da opinião? Porque hoje a opinião ter opinião virou quase uma epidemia, né? Como que são com os alunos? Qual a idade dos alunos da sua escola e como que se manifesta essa questão da opinião? Eles são abertos à troca de ideias? Os alunos, lá nós temos de 2 a 14 anos, né? E eles já habituaram a sempre dizer o que pensam. E então os maiores, e a partir de discussões um pouco mais elaboradas, né, mesmo pequenos, primeiro ano ou de 6 anos, eles argumentam pelas discussões trazidas pelos professores, né? Sempre nessa visão de ampliar muito todas as fontes possíveis de argumento. Eles são abertos a isso, eles são críticos. O que a gente quer é que eles sejam realmente, além de gente boa, viver de uma forma mais solidária. Fala um pouquinho esse negócio de gente boa aí, que é interessante. A maneira como você definiu o desenho com os pais. O nosso projeto, eu acho que assim, é importante as pessoas pensarem que há formas muito simples de educação. Educação é possível, você não precisa ter tanta parafernália, tanta coisa para você dizer eu tenho uma instituição educativa. É essencial o diálogo. Então, o nosso projeto pedagógico mesmo, ele foi construído com um papel no chão e cada um foi colocando a sua posição, isso nós fazemos, isso nós não fazemos, até que chegou um momento importante de formatar isso para se encaminhar para as instituições, né, do MEC, da própria superintendência. Mas o nosso projeto ele tem isso, queremos gente boa. E esse significado do que é ser gente boa é gente que tenha uma leitura de mundo, que saiba dialogar, que tenha criticidade, extremamente solidário, tolerante, porque eles sendo melhores, eles realmente vão fazer um mundo melhor. Claro. Então, gente boa é essa ideia, né? Ricardo, como contrapor isso, digamos, ao modelo que nós temos, digamos, de competição no mercado de trabalho, essa ideia dos jovens IUPs que tem que atropelar para poder ser vencedor? De que maneira que se observa esse conflito? É possível esse tipo de pensamento se espraiar também pelos mercados competitivos? Eu sei que é gozado. Teve a Samarco, que agora deu esse problema, ela tinha um presidente excepcional, uns 10 anos atrás, que ele definiu, tinha 25% dos executivos, lá, dos funcionários, que faziam trabalho voluntário. E ele falava, daqui a alguns anos, esse trabalho, os executivos vão ser os que saírem do trabalho voluntário. Eu falei, mas se for pré-condição, não é voluntário. Ele falou, não, é que no trabalho voluntário você aprende a interagir, não tem o mando da autoridade. E o executivo moderno, infelizmente ele saiu da Samarco, a Samarco acho que degringolou. Mas esses valores, como é que entram dentro de um mercado ainda? Cujas famílias, aqui em São Paulo principalmente, exigem muita competição, e os vencedores, os vitoriosos. Eu acho que é um dilema importante para a gente levar para dentro da escola, e acho que a escola é um espaço privilegiado para se discutir isso, né? Você estava comentando, mas aí esses jovens, como é que eles vão ter voz e tudo mais. Muitas vezes essa participação do jovem dentro da escola soa como indisciplina. É uma bagunça, não. Mas a escola é o espaço privilegiado também para você
você trabalhar esses valores, Claro. trabalhar princípios. Se todo mundo quiser falar ao mesmo tempo, ninguém vai ouvir. Então, aprender a se comportar num ambiente público, numa assembleia, num momento em que você tem que ouvir o outro, isso tudo é conteúdo de ensino, é conteúdo de aprendizagem dentro da escola. Então, esses valores, acho que hoje o espaço privilegiado que a gente tem para discutir essas questões, né, e o que está acontecendo do lado de fora, a competição, a agressão ao meio ambiente, todas essas questões, eu acho que tem um espaço privilegiado para discussão dentro da escola, mas precisa ser uma escola que trabalhe dessa forma, porque se ela continuar com um modelo industrial, como a gente chama, né, aquela coisa, o professor dono da verdade, os alunos quietinhos só ouvindo, você não vai conseguir ter esse tipo de discussão sobre o mundo do lado de fora. E os pais, como é que é o trabalho com os pais, já que eles têm que ser agentes ativos também nesse modelo? Primeira coisa, eles aderem à ideia, né? Eles aderem ao projeto pedagógico. Os pais, quando ingressam na escola, eles sabem qual será a maneira de ensinar dentro daquela escola. Então, esses problemas sempre aparecem assim, mas eles vão sair daqui, eles vão dar conta desse mercado, eles vão dar conta de uma outra escola, de um outro trabalho. Eles vão dar conta, eles aprenderam a pensar. Claro. Então, quem aprende a pensar dá conta, né, de qualquer outra situação. Quando você pega hoje os modernos modelos de gestão, o executivo mais procurado é o gente boa, que sabe transitar em todos os departamentos. Exatamente. Mas nós vamos para o primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco. Bom, voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org sobre a proposta do Ministério da Educação de estabelecer uma base nacional comum curricular. E nesse bloco já chegou a nossa convidada, Lisete Regina Gomes Arelaro, que é diretora da Faculdade de Educação da USP, já trabalhou na gestão de Luiz Erundina e também atuou em Educação Popular com Paulo Freire. Antes de começar o debate, vamos para mais um VT. Lançada em julho do ano passado pelo Ministério da Educação, a consulta pública para a construção da Base Nacional Comum Curricular já recebeu mais de 10 milhões de contribuições. No dia 15 de março, se encerra o prazo para o recebimento das contribuições e a versão definitiva deve ficar pronta em junho deste ano. O texto preliminar estabelece 4 grandes áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e também fixa um conteúdo curricular nacional comum em 60%. Os outros 40% ficam a cargo das políticas públicas de cada estado e município. No governo Fernando Henrique Cardoso, os parâmetros curriculares nacionais. Depois, no governo Lula, as diretrizes curriculares nacionais. E ambos não deram certo. E a base, não deram certo porque faltou participação. Quer dizer, não chegou, o que é não dar certo? Não chegou nas escolas. E a base é um processo que agora vem se construindo, tem milhões de contribuições. Eu não considero que é um processo adequado em termos de ideal, mas é um bom ponto de partida também. Atualmente, estados e municípios têm seus próprios métodos de ensino. Para especialistas, a falta de uma base comum prejudica o estabelecimento de padrões mínimos em nível nacional do que o aluno vai estudar em cada ano do ensino fundamental. Todos devem aprender aquele ponto de partida. E além desse ponto de partida, as redes e escolas vão trabalhar uma parte diversificada específica, né, daquela realidade, daquela comunidade escolar. Lisete, no primeiro bloco a gente discutiu essa questão das novas experiências pedagógicas, o novo papel do professor, de ser mais um organizador da turma, de saber ouvir, sabe? O currículo das faculdades de pedagogia, eles estão preparados para formar esse novo professor? Sim e não. Eu diria que nós temos um movimento de discussão dos currículos das faculdades de educação no Brasil. Ele é antigo e ele se mantém, né, eu diria, ativo. Nós temos até uma entidade nacional chamada ANFOP, Associação Nacional de Formação de Profissionais da Educação, que mantém essa discussão de forma permanente, né? Defendendo que a gente tenha exatamente
uma linha comum, mas que as universidades tenham, realmente possam desenvolver um projeto com a sua cara, seu jeito, seu perfil, sua história. Né? Então, a USP tem uma preocupação, ainda que, obviamente, a gente enfrente. Eu acho que a USP é um bom exemplo disso, né? Em qualquer universidade pública e privada no Brasil. Bom, vou tirar as privadas, porque as privadas que querem dinheiro acham ótimo, mas, na verdade, a pesquisa nas universidades, que eu diria mais sérias, elas têm uma prioridade sobre formação de professor. Então, esta é uma dificuldade real, porque discutir formação de professores não é a prioridade e nem na disputa internacional, tá certo? Da excelência, da meritocracia, formação de professores está lá em terceiro lugar. No caso da pedagogia, que tipo de pesquisa? Entre a pedagogia, eu diria para você que é bastante interessante. Nós temos pesquisa que acompanham os alunos, que identificam quando eles entram, trabalhamos com os dados da FUVEST e depois acompanhamos pelo menos 5 anos depois que eles saem, onde eles estão, o que eles estão fazendo, o resultado final é o que aconteceu com o aluno depois de formado. Isso. Né? E nós temos uma questão que nos, eu diria, que é bastante interessante. Há um número cada vez maior de jovens que saem dos cursos de pedagogia, bem entendido, e vão para as redes públicas. O que é que acontece? A não ser no município de São Paulo, que paga um pouco mais, tal, já não se aplica para o Estado, eu diria para você que nós hoje já temos um problema, que é um problema nacional, que os cursos de licenciatura, de uma maneira geral, eles já têm vagas, porque o salário é tão baixo no Brasil que não compensa para um jovem ter investido na sua formação e depois vir a ser professor de uma escola de polo. Isto é um problema que é local e é nacional, e a gente espera que a luta por maior recurso pela educação, né, ela continue viva e forte na juventude e entre nós. Terezinha, quando você recebe uma professora recém-formada, quais os problemas de formação pedagógica delas aí que interferem na atuação delas na escola? Primeiro, eu acho que elas acabam se formando dentro da escola. Elas normalmente iniciam como estagiárias dos cursos de pedagogia. E esse estágio já é remunerado e ela acaba tendo toda essa formação, né? A pesquisa dela já acontece junto com a escola, com a proposta da escola. A pesquisa que ela tem que fazer para o curso, você disse? Para o curso e para sua competência pedagógica, principalmente, né? Ela faz na prática dela dentro da escola. Então, eles já iniciam, lá especificamente, elas iniciam nos cursos de pedagogia e assim que terminam os cursos, elas se tornam professoras. Deixa eu perguntar, porque dentro dessa visão, eu lembro que em Minas, uma época aí tinha essa intenção de pegar as escolas, levar para as universidades federais, dar uma reciclagem nos professores. Quais são as principais vulnerabilidades na formação dos professores nossos? A formação, primeiro que a gente divide entre formação inicial e formação continuada, né? Na formação inicial, na grande maioria dos cursos de pedagogia, você tem uma carga muito mais pesada para as questões teóricas e menos pesada para as questões práticas do dia a dia. Tem o fato de que a grande maioria dos professores é formada pelas faculdades privadas, que não tem essa questão, essa priorização que a professora estava colocando. Você tem as questões salariais, que precisam ser resolvidas, as questões de carreira. Então, hoje você tem um professor ganhando, em média, 60% do que ganha um outro profissional que tem o mesmo grau de formação. Então, não encaixa, não dá. Você não vai conseguir atrair as melhores cabeças, você não vai conseguir fazer uma carreira atraente. A carreira do professor também precisa ser mexida. Hoje, se você tem um professor que é um bom professor e que quer continuar crescendo dentro da sala de aula, ele não consegue. Ele precisa
para ganhar mais, ele precisa se transportar para a carreira de gestor. E às vezes ele dá um mau gestor e a sala de aula perde um bom professor. Então, esses desenhos precisam ser melhorados e estão previstos, mais uma vez, no Plano Nacional de Educação. Você ter melhores carreiras, você ter mais remuneração. Agora, a gente precisa saber como que esse dinheiro, de onde vem e como que ele vai chegar na educação. Um país que acha... Eu tenho uma preocupação, e acho que o Ricardo concorda comigo. Há um movimento, ele tem razão, as privadas, e eu vou dizer, hoje nós temos essa situação complexa que nós, pela primeira vez, temos conglomerados mercantis na educação. Então, nós não temos mais aquela pequena escola de nível superior que tinha projetos alternativos. Hoje a meta é ganhar dinheiro. Então, eu vejo um movimento, vi uma grande universidade, não vou falar o nome também para não fazer propaganda aqui, mas que resolveu dessas privadas, mercantis, que realmente de 2015 para cá, toda a formação teórica, Ricardo, dos cursos de licenciatura, mas especialmente de pedagogia, serão feitos à distância. Só vão ser feitos presenciais, o curso é presencial, por suposto. Só vão ser presenciais as práticas de ensino, porque não inventaram ainda um jeito de ser virtual. Mas isto eu considero que é extremamente preocupante, porque na primeira formação científica, não há dúvida nenhuma que o presencial ele é fundamental. Ensinar a ler um texto, como é que eu pego as ideias centrais, os princípios, etc. A própria conversa no entorno, lá com os colegas. Exatamente. Eu só faço pergunta ao meu professor quando eu tenho também alguma intimidade já, tal, para ele não falar, pô, que absurdo sua pergunta, tá certo? Então, este movimento nós estamos perdendo no Brasil e eu fico bastante preocupado. Então, deixa eu aproveitar e incluir aqui a pergunta do Marco Souza, de Goiás. Como que os senhores analisam a proposta do governo de Goiás de passar a gestão das escolas para as organizações sociais? Isso seria uma privatização do ensino público e como assegurar, através de mecanismos aí, que a iniciativa privada colabore, mas garanta a qualidade? Ricardo. Posso começar? Por favor. A gente vê com maus olhos essa iniciativa. Educação pública. E tem que continuar pública. A iniciativa privada pode colaborar? Pode. Aquele exemplo que eu dei no primeiro bloco de Viamão, tem uma instituição, uma fundação, não preciso falar o nome, mas que foi lá e deu um incentivo e ajudou a equipar a escola todos e tudo pela mais. educação? Não, todos pela educação não tem essa função. Agora, eu acho que não é esse o caminho, não. Você transferir a gestão, mesmo porque, aquilo que a gente também comentou, a gestão escolar está totalmente relacionada com a questão pedagógica. Se o gestor não tiver a preocupação com a aprendizagem, ele não vai fazer uma boa gestão. A gente no GGN, nós acabamos de dar um post lá dizendo que uma das organizações sociais está sob o comando de um grande educador goiano chamado Carlinhos Cachoeira também. Esse é um problema. Difícil, né? É privatização, é um equívoco do governo e eu fico surpresa do Ministério Público já não ter tomado uma providência contra o governador. É surpreendente, às vezes, a omissão do judiciário em relação a algumas questões que nós estamos vivendo no Brasil. Deixa eu entender só uma coisa. No caso da reorganização aqui do ensino de São Paulo, se alegou que tem menos estudantes. E se atribuiu o fato de ter menos matrículas às mudanças que estão ocorrendo na população. Isso está ocorrendo efetivamente ou está reduzindo apenas o estoque de alunos na rede pública? Não, a redução, o bônus demográfico é fato. Mas já tem efeito agora? Tem efeito, está reduzindo o número de matrículas. Que coisa. Porém, você tem um grande número de alunos fora da escola e você tem salas superlotadas. Então, essa lógica precisa ser melhor trabalhada, melhor estudada para você chegar ao ponto de fechar uma escola. Uma escola não é uma coisa que você chega lá, não, fecha porque precisa, não é por aí. E num momento contraditório, não é, Luiz? Porque, veja bem, a própria resolução do secretário, ela autoriza o aumento do número de alunos até 10%. Ou seja, logo na sequência, né? Entende? E nós temos uma discussão no Brasil. E a escola em tempo integral, tá certo? Ela era uma oportunidade. Se você tiver uma redução dos alunos,
Quem nos dera, né? Você poder, inclusive, fazer uma distribuição com menor número de alunos, já que nós sabemos que o número de alunos por professor é uma variável fundamental para a discussão de qualidade de ensino. Se eu posso dar um atendimento quase individualizado, sei o que ele está escrevendo, o que ele está rendendo, o quanto ele avançou, é claro que o ensino vai avançar numa proposta muito mais eu diria, de coerência e de consistência. Agora, aqui, essa foi a surpresa, porque também é o seguinte, qual a obrigação da Emenda Constitucional 59, que já entrou em vigor, de ser obrigatório dos 4 aos 17 anos, você está dizendo que no Brasil o ensino médio passa a ser direito de todos. Bom, nós temos um número de matrícula estacionado no ensino médio, tá certo? Como é que, isto desde os anos 2000, né? 2002 atingiu o teto maior. Bom, onde estão esses jovens? Porque, claro, você pode dizer, não é só um problema escolar, porque se eu não tenho um projeto de desenvolvimento no país, o jovem fica pensando, bom, qual é a chance de eu melhorar de emprego, principalmente quem já trabalha, tá certo? Se eu melhorar de emprego, eu vou fazer o ensino médio, porque eu trabalho 9 horas, vou estudar mais 4, etc. Então, tem que ter uma motivação para o jovem. Mas a verdade é o seguinte, é que nós não temos crescido nas matrículas do ensino médio, sendo que, particularmente o estado de São Paulo, né, o Brasil todo, mas no estado de São Paulo, você tem um número hoje de conclusões da 9ª série do ensino fundamental que é muito maior do que você teve nesses últimos 30 anos. Então, a saída desses alunos compensaria, aspas, né, digamos, a diminuição da população. Porque você também tem um número de formados hoje do ensino fundamental que pressionam para que, tá certo? Para que realmente as escolas tenham alunos. A gente falou, o cara colocou na entrevista essa questão da participação, pela primeira vez tem ocorrido participação. Lá em Minas, há uma experiência mais antiga de participação, né? Que você testemunhou lá nos anos 80. Sim. Já o mesmo processo que foi feito agora com a Base Nacional Comum, no início dos anos 80 nós fizemos isso em Minas, né? As escolas realmente pararam, cada uma produziu o seu documento e depois o município, e isso foi para o estado. Então, essa ideia já de vamos saber o que é prioridade em cada lugar, em cada região, em cada cidade, fizemos isso. Quem era o governador e o secretário? O secretário era o Otávio Elísio. Otávio Elísio. Eu não sei se era o governo do Hélio Garcia, mas foi início dos anos 80. Tancredo, né? E ele era o secretário foi Tancredo, de Educação. Depois o Tancredo vai se candidata e o Hélio Garcia assume. Foi nesse período. Então, esse movimento que agora se fez com a Base Nacional Comum, e já também nos parâmetros já aconteceu, né? Nós fizemos bem antes lá. Bom, vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a proposta do Ministério da Educação de estabelecer uma base nacional comum curricular. Isso é esse instrumento da abertura para os novos projetos pedagógicos. Eu queria ver nesse último bloco com o Ricardo, descreve como é que foi esse movimento de discussão e se houve realmente essa abertura para as escolas, os estados e os municípios se manifestarem. De que maneira que se organizou isso? O Ministério criou um portal, né, colocou a primeira versão do documento nesse portal e abriu uma consulta pública. Então, qualquer cidadão podia se cadastrar, pode ainda se cadastrar porque foi feita uma primeira etapa, mas você continua com o sistema aberto. Você podia se cadastrar como pessoa física ou como organização ou como escola e dar a sua contribuição. E essa contribuição era concordar ou discordar, e ao discordar você poderia propor uma edição do texto que está lá. Enfim, ficou uma Wikipedia, quase um sistema wiki. Você poderia reconstruir tudo que estava lá. Quer dizer que não se perdia no meio daquela montanha de informações. Exatamente. Aí são os tais 10 milhões de colaborações. Desses 10 milhões, cerca de 120 mil são de fato colaborações escritas, propostas, que
propõe alterações nos objetivos de aprendizagem que foram colocados e também nos textos de apresentação, que são os textos mais teóricos sobre a base. Né? Bom, antes de prosseguir no debate, vamos para mais um VT sobre o tema aí. Uma das melhores formas de combater a evasão escolar no país é ter métodos pedagógicos mais atraentes e adequados à realidade do estudante. Um exemplo disso é a necessidade de se buscar equilíbrio no uso de tecnologias na sala de aula. Segundo pesquisa realizada pela Fundação Telefônica Vivo, em parceria com o IBOP e a Escola do Futuro da USP, apenas 7% dos jovens entrevistados acessam a internet nas escolas durante as aulas. Os próprios alunos, hoje em dia, a gente tem uma geração que exige resultados mais imediatos, mais pragmáticos. E aí o que a gente tem visto é que visualizar o impacto daquilo que você está fazendo de maneira mais imediata, integrada com a sociedade. Nós defendemos muito a educação em tempo integral, mas uma educação em tempo integral que não fique centrada exclusivamente na escola, mas que possa ganhar a cidade, até na perspectiva de uma cidade educadora. Mas para fazer uma implementação efetiva da nova Base Curricular Nacional, Daniel defende a participação de fato dos formadores de professores e entidades representativas da base dos professores na construção desse texto, e alerta que o processo de consulta pública ainda não contempla essa demanda de participação dos professores. As manifestações públicas das entidades de formação de professores e as entidades que têm a liderança acadêmica na área de educação consideram que não contemplam. E elas precisam ser ouvidas, né? É preciso que elas expliquem, inclusive, como elas têm lidado com esse tema, o porquê que elas acreditam que não é um caminho bom. Lisete, essa questão da tecnologia e dessas informações externas que o aluno traz, de que maneira que as faculdades de pedagogia estão trabalhando isso com os seus alunos, futuros professores? Eu diria que nós estamos atrasados nisso, nós estamos começando agora, né? Há uma grande discussão na praça sobre se permite ou não e quanto se permite os alunos levarem... Pessoal, tira a concentração nossa aqui, viu? Os alunos levarem celular para dentro da sala de aula, né? Começa aí, o problema da informática, na medida que o WhatsApp, etc., tomou conta. Não é? Então, tem havido uma discussão nesse sentido. Bom, que tal se as aulas puderem, de alguma forma, incorporar esses equipamentos, tá certo? E levar a que o aluno use para uma direção de pesquisa, tal, etc., que leve a uma participação. Que eles vão fazer, esse é um problema em qualquer lugar. Você faz uma reunião de professor também, estão lá os professores, tá certo? Que não gostam que os seus alunos façam, mas eles estão fazendo. Não é? Então, você vai num restaurante, você vê que hoje nos teatros há um pedido efusivo para que você desligue o celular, porque é irresistível, né? Virou uma mania. E evidentemente que isso está nas escolas, né? A formação para o uso realmente da internet, eu considero que ela é fundamental, que ela é básica e, portanto, que ainda falta, na minha opinião, para o professor que entra, por exemplo, chegou lá na sua escola, em qualquer escola concreta, como é que ele tinha que ter um processo permanente de atualização. Como é que eu faço um vídeo, como é que eu faço, tá certo? Que essas coisas realmente o professor, até ele, claro, os jovens sabem mais do que nós, os mais velhos, mas mesmo assim, ela é uma ferramenta que é absolutamente necessária. Você pode fazer um chat de discussão. Qual que é a lógica da gente ter livro didático de papel hoje em dia? Eu acho que todas essas são ferramentas, né? Acho que todas elas têm o seu espaço. Você tem o momento certo para o livro, você tem o momento certo para usar a tecnologia. O que vai balizar é a formação do professor. Se esse professor tiver uma formação consistente, ele vai perceber em que momento determinada ferramenta vai ser mais útil para a aula avançar. Então, se ele está dando uma aula, por exemplo, sobre célula, e ele quer fazer a representação da célula, uma célula é em 3 dimensões. Para ele desenhar isso na lousa vai ser muito mais difícil, ele vai perder muito mais tempo. Se ele usar uma ferramenta tecnológica que mostre a célula, que o aluno possa virar,
ele vai ganhar tempo, ele vai ganhar significado, né, no conceito da imagem. Mas uma coisa, pedagogicamente, tem alguma justificativa? Eu estou pensando em termos de custo, no peso para os alunos, no caso de escolas privadas, custo. Tem alguma justificativa pedagógica para manter papel, livro didático em papel? Tem, Terezinha, faz diferença para o aluno? Eu acho que eu concordo com o Ricardo, é uma ferramenta necessária, né? Tanto quanto você usar os recursos que a internet traz. Não acho que uma coisa invalida a outra. Eu acho que eles precisam aprender, inclusive, como pedagogicamente dizendo, como usar o livro. Índice, sumário, que eles não têm isso assim com tanta facilidade, vamos dizer, para que eles possam ter acesso a qualquer tipo de livro. 50 milhões, 50% da população brasileira ganha um salário mínimo, Luiz. O livro é mais barato, o livro é possível. Às vezes vai chegar na casa... Um tablet barato hoje, você coloca quantos livros você quiser. Mas você precisa de ter o aparelho... Sim. Você sabe Mas se pensar em termos das pesquisas da pedagogia, em termos de visão de futuro, como é que você vê o futuro do livro e do equipamento? Tudo bem, hoje o tablet está aí à disposição. Mas eu acho que eu concordo com o Ricardo, é uma ferramenta, é uma a mais. E é bom que você tenha vários. Não quer dizer que há momentos que você vai reunir ali que o livro tem o seu papel. Uma coisa. Sem saudosismo. Tá. Eu gosto do livro, mas sem saudosismo. Do ponto de vista do material online, o material de internet, tem bons sites, tem bom material pedagógico hoje em formato digital? Tem, mas eu quero te dizer, como uma pessoa que usa a internet todo dia, tudo bem, já estou velhinha, mas do ponto de vista concreto, cansa muito mais você ler pela internet, e não sou só eu que digo isso, tá certo? Jovens também, do que ler um livro, tá certo? Você para um pouquinho, segura lá, anda, leva ele junto. Então, a leitura, a letra no papel, ela também parece que é mais motivadora do que a letra, e aquela luminosidade, ela é mais cansativa. Né? Quer dizer, dentro do Todos pela Educação, como é que você trata essa questão da informatização? Você tem formas de massificar a informatização? Como é que vocês... Não, eu acho, talvez, Nassif, a gente esteja vivendo um período de transição. Eu acho que difícil dizer como vai ser no futuro, se vai ter papel, não vai ter papel. Eu acho que ainda tem muito o gosto pessoal. Eu transito pelas duas. Eu gosto de um livro em papel, mas de vez em quando eu navego muito pela internet, eu consigo ler até uma boa quantidade. Eu acho que a gente está num momento de transição. De fato, se você pensar no livro didático todo colocado no digital, hoje você tem questões, primeiro, de infraestrutura, que não está resolvido, está longe de estar resolvido no país, até mesmo a questão elétrica, de como você vai carregar esse equipamento. Segundo, de banda, porque quando você pensa num livro didático que seria legal digital, você teria vídeo, teria animação, aí você coloca todos os alunos acessando isso com a banda que a gente tem hoje nas escolas, cai. Então não dá para dizer, olha, troca tudo para o digital agora. Não, impossível isso. Por isso que eu enxergo mais uma questão de transição. Bom, o programa Brasilianas, infelizmente, o programa Brasilianas.org, sobre a proposta do Ministério da Educação de estabelecer uma base nacional comum curricular, termina por aqui. Eu agradeço muito a participação da professora Elisete Arelaro, ex-diretora da Faculdade de Educação da USP, do Ricardo Falseta, que é gerente de conteúdo do Todos pela Educação, e da professora Maria Tereza Mesquita, de Paula, educadora, responsável pela Escola Criatividade. E também agradeço a vocês aí de casa que nos acompanharam em mais essa edição. Lembre-se, vocês podem continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira. Até lá!